E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai viajar até a região norte do Brasil, mais especificamente para Rondônia, para desvendar os mistérios da sua economia. Brincadeiras à parte, quando a gente pensa em Rondônia, qual a primeira coisa que vem à cabeça? Floresta amazônica? Garimpo? Pois é, mas Rondônia é muito mais do que isso. Com um PIB que ultrapassa os 66 bilhões de reais, o estado tem apresentado um crescimento econômico consistente e diversificado. A gente vai entender como essa mistura de agropecuária, indústria, serviços e até turismo tem impulsionado a economia da região e quais são os desafios que Rondônia enfrenta para continuar nesse ritmo. Preparem o café, o suco de caju, o chimarrão ou a bebida que vocês preferirem, porque a viagem vai ser longa e cheia de informação. Quando o assunto é agropecuária, Rondônia não está de brincadeira. Imaginem que quase 20% da riqueza produzida no estado vem da força do campo. É muita mandioca, meu amigo. E não para por aí. Café, cacau, arroz, feijão, milho, soja. A produção é tão grande que coloca Rondônia como um dos principais celeiros do Brasil. E se engana quem pensa que a pecuária fica para trás. A criação de bois e a produção de leite também dão um show à parte, contribuindo significativamente para o PIB do estado. Mas como essa produção toda impacta a vida das pessoas? É importante a gente entender que a agropecuária em Rondônia vai além dos números. Ela representa emprego, renda e alimento na mesa de milhares de famílias. Mas, como nem tudo são flores, a gente precisa falar também dos desafios, né? O desmatamento, a exploração ilegal de madeira e os conflitos por terra são problemas sérios que precisam ser enfrentados com responsabilidade para garantir um futuro sustentável para a região. Afinal, não podemos esquecer que a preservação da Amazônia é fundamental para o planeta inteiro. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar em outros setores da economia de Rondônia e entender como esse estado, que já foi sinônimo de garimpo e aventura, se tornou um importante polo de desenvolvimento do Brasil. Se você pensou que Rondônia era só agropecuária, se enganou. A indústria responde por quase 20% do PIB do estado, e não é só a indústria de alimentos que se destaca por aqui não. A mineração, por exemplo, tem um papel importantíssimo na história e na economia de Rondônia. Quem nunca ouviu falar do garimpo de Bom Futuro, em Ariquemes? A descoberta de cassiterita, um minério usado para produzir estanho, colocou Rondônia no mapa mundial da mineração. Mas essa atividade também trouxe problemas, como a exploração desenfreada dos recursos naturais e o trabalho em condições precárias. Hoje, a indústria de Rondônia busca se modernizar e diversificar sua produção. Além da mineração e dos frigoríficos, o estado tem atraído investimentos em setores como o de energia, com a construção de hidrelétricas no Rio Madeira, e o de biotecnologia, aproveitando a rica biodiversidade da Amazônia. Essa mudança exige mão de obra qualificada, o que leva à necessidade de investimentos em educação e tecnologia. Afinal, para garantir um futuro próspero para Rondônia, é preciso investir no seu povo. Preparem-se, porque chegamos ao setor que domina a economia de Rondônia, os serviços. Com mais da metade do PIB, esse setor representa a força do comércio, do turismo e de todas as atividades que movimentam o dia a dia da população. É claro que o comércio tem um papel fundamental, afinal, é ele que garante o abastecimento da região e a venda da produção local. Mas o turismo, mesmo que ainda pouco explorado, tem um potencial enorme para crescer. Imaginem só, navegar pelos rios da Amazônia, se aventurar em trilhas pela floresta, conhecer comunidades ribeirinhas e indígenas, se hospedar em hotéis de selva. As opções de ecoturismo são infinitas e podem transformar Rondônia em um dos principais destinos turísticos do Brasil. Mas para isso, é preciso investir em infraestrutura, capacitação profissional e, principalmente,
em práticas sustentáveis que preservem as belezas naturais da região. Afinal, de que adianta ter um monte de turistas se a gente destruir o que eles vieram ver, né? A história de Rondônia se confunde com a história do extrativismo. A extração da borracha, no início do século XX, atraiu milhares de pessoas para a região em busca de oportunidades. Hoje, o extrativismo vegetal e mineral ainda é uma importante fonte de renda para muitas famílias, mas enfrenta o desafio de se adaptar aos novos tempos. A exploração de madeira, por exemplo, precisa ser feita de forma planejada e sustentável, evitando o desmatamento e a degradação da floresta. Já a extração da castanha do Pará, um dos principais produtos do extrativismo vegetal, tem se tornado um exemplo de atividade econômica que gera renda e preserva a floresta. O grande desafio é encontrar um equilíbrio entre a tradição extrativista e a necessidade de proteger a Amazônia. E para isso, é fundamental investir em pesquisa, tecnologia e educação ambiental, capacitando os trabalhadores para um extrativismo mais justo e sustentável. Para acompanhar o ritmo de crescimento da economia, Rondônia precisa investir pesado em infraestrutura. E quando falamos em infraestrutura, não estamos falando só de asfalto e concreto, mas também de energia, comunicação e logística. A construção de hidrelétricas no Rio Madeira, por exemplo, foi fundamental para garantir o fornecimento de energia para a região. Mas será que os impactos sociais e ambientais dessas obras foram realmente considerados? Esse é um debate importante que precisa ser feito com a participação de toda a sociedade. Outra obra importante é a construção de um porto graneleiro na capital, Porto Velho, que promete facilitar o escoamento da produção agrícola e impulsionar o comércio exterior. Mas para que esse porto beneficie toda a população, é preciso garantir que os investimentos cheguem também às comunidades mais carentes. Investir em educação, saúde, segurança e cultura também é fundamental para o desenvolvimento de Rondônia. Afinal, de que adianta ter uma economia forte se a população não tiver acesso aos serviços básicos? E chegamos ao último capítulo da nossa jornada pela economia de Rondônia. E não poderíamos terminar sem falar do turismo, uma atividade que tem tudo para decolar nos próximos anos. Com suas paisagens exuberantes, Rondônia oferece aos visitantes a oportunidade única de conhecer a floresta amazônica de perto. Imaginem só, navegar pelos rios e igarapés, se aventurar em trilhas na selva, observar a fauna e flora e ainda ter contato com a cultura indígena. Mas o turismo em Rondônia não se resume só à natureza. A capital, Porto Velho, guarda um rico patrimônio histórico e cultural, com museus, igrejas e casarões que contam a história da ocupação da região. Para que o turismo se consolide como uma importante fonte de renda e emprego, é fundamental investir em infraestrutura, qualificação profissional e, principalmente, em um turismo sustentável, que valorize a cultura local e preserve o meio ambiente. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a economia de Rondônia? Deixem nos comentários o que vocês acharam e quais outros estados vocês querem ver por aqui. E aí, pessoal, curtiram a viagem pela economia de Rondônia? Vimos que o estado tem um potencial enorme de crescimento, impulsionado pela força da agropecuária, pela diversificação da indústria, pela pujança do setor de serviços e pelo desenvolvimento do turismo. Mas para garantir um futuro próspero e sustentável para Rondônia, é preciso investir em infraestrutura, educação, tecnologia e, principalmente, na preservação da floresta amazônica. Afinal, o desenvolvimento econômico não pode acontecer às custas da destruição do meio ambiente. Rondônia nos mostra que é possível conciliar o crescimento econômico com a justiça social e a sustentabilidade ambiental. Que essa história inspire outros estados e nos motive a construir um Brasil mais justo e sustentável para todos.